né? Eu quero abrir a Bíblia com vocês. Eu não fiz o ato profético, né? Nas tuas finanças aí, que tu vai entregar no finalzinho. Nós vamos falar sobre fé. E no finalzinho você vai entregar a tua oferta dessa noite. Amém? Hoje de manhã teve pessoas que falaram: olha, eu quero participar do financiamento do Mais Doce que o Mel. Se você tem isso no seu coração, procure a mim, pastora Luciene, ou o missionário Hermes. Nós fizemos uma lista aqui linda, o negócio, sabe, foi de Deus aqui. Para Deus, amados, eu vejo pessoas viajando, indo para fora, e vale muito a pena. Eu vejo isso acontecendo para o time de futebol, né? Mais uma vez eu estou batendo no time de futebol. Eu tenho meu time, mas eu bato nele direto, né? Até porque ele bate em mim, é beça. De vez em quando ele perde aí, né? E a gente tem que bater neles aí, porque não traz nada de resposta, né? Amém? Então levante seu envelope. Pai, em nome de Jesus, quando nós entregarmos esse envelope aqui, Senhor, estaremos convictos daquilo que o Espírito Santo tem para trazer para as nossas vidas nessa semana e aí nesse mês, porque eu quero profetizar portas abertas, milagres, prodígios e maravilhas que só o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é aquele que abre portas, e portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu quero abençoar pessoas que amanhã vão estar entregando currículos, fazendo, Senhor Deus, entrevistas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Mas, Senhor, queremos colocar também diante de Ti a nossa fé e a nossa confiança. E seja tudo para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pega teu envelope, coloca do teu lado aí, né? Lado direito, segura, porque nós vamos falar sobre fé. E é uma palavra assim que me chama bastante atenção, eu tenho certeza que muito conhecida de todos nós. Abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, o capítulo é o 11, o versículo 21, tá? Se a mesa abrir mais rápido, não tem problema, tá? João 11, 21. Nós vamos até o 27. Deixa eu ver em que eu estou aqui. Deixa eu apresentar aqui. Sim. Vamos lá, todo mundo aposta aí? Quem veio ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Você vai abrir o seu coração? Então vamos lá, gente, tá? Agora, essa palavra é uma palavra de reflexão, de entendimento. Quem conseguir acompanhar essa palavra aí, amado, vai ser muito abençoado, né? Eu estou pedindo a Deus que eu seja um instrumento, sabe, de Deus na sua vida, que você nunca mais tenha dúvida nas coisas de Deus, e que você confie, e que você seja muito próspero, muito abençoado, tá? Então, olha, quem não está trabalhando, quem não está fazendo nenhuma atividade, eu gosto muito da cantina, abençoa muito a igreja, mas a cantina só vale a pena se quem estiver na cantina, sabe, esteja ligado, aprendendo a palavra de Deus também, e no mesmo barco que todos estão. Isso é que é importante para Jesus. A cantina, tudo o demais são o demais. O importante é que Jesus vai falar conosco e a gente vai se firmar e a gente vai firmar outras pessoas, porque Deus, o objetivo de Deus é que através da minha vida e da sua vida venham surgir muitos discípulos, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá então. Palavra muito conhecida, diz assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, fala comigo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei
que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sei, repete comigo, irmão. Eu sei. Só vou te fazer uma pergunta. Havia fé no coração de Marta? Sim, tinha fé. Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir isso aí. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só que coisa, né? Quem crê em mim, ainda que perca, né, esse templo físico que a gente tem aqui, viverá. Ele está falando, o próprio Jesus, que a gente tem uma vida além desse corpo aqui, né? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se você vive e crê no Senhor, você tem vida eterna. Amém? Será que o nosso time pode nos dar a vida eterna? Aí ele fala que assim, e esse é a principal frase que eu queria deixar no seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Pergunta para o teu irmão, para a tua irmã. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos curvar a nossa cabeça e pedir o Espírito Santo para preencher os vazios, os lapsos que muitas das vezes acontecem no nosso coração? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Espírito de sabedoria e revelação, nessa noite tão especial, tão preciosa, porque são minutos que o Senhor nos está dando, minutos de milagre, e que o teu Espírito possa ter liberdade, que os problemas, Senhor Deus, sejam espancados, sejam mandados para o inferno. Senhor Deus, que as dúvidas, que as incertezas, que as intranquilidades não tomem o lugar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pai, nós queremos a Tua presença, nos envolve, nos preenche, e que tudo que nós venhamos a ouvir aqui, sendo Teu, venha a ser guardado para sempre. No nome do Senhor Jesus, a igreja pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu queria falar para vocês que existe um modelo de fé que Jesus muitas das vezes quer trazer ao nosso coração. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, né? Assim, eu não tenho de quando Jesus fez amizade com ele, né? Mas ele era um amigo de Jesus. A Bíblia mostra isso nesse capítulo 11 de João. E ele morre, sabe, também, de repente, nesse intervalo aí do ministério de Jesus de 3 anos, né? Pode ser. E querido, Jesus estava num outro lugar e não pôde atendê-lo de imediato, né? Mas o certo é que era uma enfermidade. E a Bíblia não diz especificamente que tipo de enfermidade que era, né? Mas o certo é que Lázaro morreu, né? E aqui nesse capítulo 11 está o versículo menor da Bíblia,
Jesus, o quê? Quem lembra? Jesus chorou, né? Bom, eu queria bater um papo com você em cima daquilo que Jesus, ao encontrar Marta, ele pergunta para ela: crês nisso? Tu crês nisto? Né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, por isso que eu quero pedir a você atenção geral, você que está em casa também, né? Para que você consiga acompanhar o que eu vou falar para você. Bom, então, queridos, Jesus tinha esses amigos, e quando Jesus vai de encontro a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, dentro da ciência, isso já é estado de putrefação, né? Porque depois do estado de putrefação vem um estado de... os especialistas dizem o seguinte, que existe eu estou trocando aqui. Existe um estado a partir do momento que a pessoa morre, que até uma determinada hora ela entra em decomposição interna, as bactérias vão tomando conta dela. A partir do 4º dia, e você vê que isso, a ciência, né, a gente não vê Jesus contando isso, mas hoje a ciência comprova. A partir do 4º dia de morto, o estado de putrefação chegou ao ápice. O ápice é o momento mais forte. E dali para frente começa o estado de caverização. Vai virar caveira, né? Não é do bope nem nada, mas vai virar caveira, né? É isso que a ciência diz. Eu estou falando isso para vocês por causa de medicina legal. Quando eu estive na faculdade, eu aprendi sobre isso aí, né? Então, o que acontece? O estado de Lázaro já era um estado em que dali para frente era virar caveira. Não tinha mais jeito. E Marta sabia, talvez não da ciência, mas sabia que não tinha mais jeito, né? Depois de 3 minutos de morto, o cérebro não tem mais retorno, né? Parou a oxigenação, não tem mais retorno. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é que o nosso Deus, Ele é acima das impossibilidades. Amém? Você crê nisso? Eu vou te perguntar várias vezes isso. Amém? A primeira coisa que a gente vê acontecendo aqui, e a gente vai voltar lá ao capítulo, o versículo 21, né? Nós vamos ver aqui, ó. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por isso que eu fiz a pergunta: faltava fé em Marta? Não. Ela sabia que Jesus era poderoso. Ela estava acompanhando há meses, há anos talvez, os milagres que Jesus fazia. Ela não tinha dúvida que a presença de Deus poderia ressuscitar aquele morto, né? Ou tirar aquele morto da enfermidade. Talvez ela tenha visto, como a gente, nem todos os milagres de Jesus foram relatados. Ela viu muitos milagres e ela sabia que verdadeiramente Jesus era poderoso para tirar o enfermo da morte. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Você confia nisso? Você crê nisso? Amém? Marta também acreditava. Na continuidade, mas também que sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Deixa eu te perguntar de novo. Marta, cria em Deus? Cria em Jesus?
Sim. É isso que eu quero captar do teu coração agora. Aí ela continua falando aqui assim, ó. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Segura um pouquinho aí. Primeira coisa que eu quero falar para você. Marta cria no poder da palavra de Deus, no poder da palavra de Jesus, né? Marta cria na ressurreição, ela cria na ressurreição, mas um outro estilo de ressurreição, que era o que a lei antiga falava de quando, né? O tempo do Messias, as pessoas seriam ressurretas, ela cria nisso, né? Ela cria nisso. Mas Jesus chega e fala aqui assim, olha. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Sabe o que estava acontecendo aqui? Uma mudança de fé, de confiança. Uma fé pessoal que estava limitada às experiências que ela tinha tido. Quantos estão entendendo isso? Deu para entender, Marinha? Ela acreditava em Jesus. Ela acreditava, sabe, que Jesus tinha um relacionamento muito forte com Deus e era por isso que Deus respondia, né? Mas ela não cria no impossível, que era trazer Lázaro de volta. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. É nisso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Que o Espírito Santo falou comigo poderosamente a respeito disso. E Ele sempre vai estar trabalhando na nossa vida, dizendo, você crê nisso? Quantos estão entendendo? Está muito complicado? Então, se você está entendendo, diz um glória a Deus aí para quem está em casa, de repente. Deu para entender, gente? Né? Existia uma coisa que, apesar dela crer na ressurreição, ainda não estava, ela não tinha uma revelação do que verdadeiramente Jesus poderia fazer, porque ela tinha dentro do seu coração uma lacuna que dizia, Jesus nisso aqui é impossível. E a Bíblia diz, para Deus, o que a Bíblia diz? Para Deus não há impossíveis. Quantos estão lutando nessa noite aqui por algo que você diz, essa pessoa lá em casa é impossível, pastor? Né? Quantos estão dizendo assim, isso é impossível para mim? Então é para você nessa noite que eu quero falar para você que o Espírito Santo está te fazendo conhecer e ter um encontro com Ele, para que você tenha fé e entenda que para Deus não há nada impossível para Ele. Amém? Crê nisso? Todo momento que nós assim nos vemos no embate, Deus sempre fala para a gente, você crê nisso? Bom, qual é o grande problema de todos nós, quando nós estamos passando por um momento de embate?
ou no momento em que nós estamos chegando num caminho e que verdadeiramente, sabe, a gente não sabe qual a direção tomar. Você já passou por isso? Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Eu flutuei aqui até os pés levantar, né? Quantas vezes a gente passa por isso? A gente vai colocar um vídeo aqui, uma fotinha, né? Dayan, a turma lá da mesa vai colocar a foto para a gente. Você já passou por isso? Levanta a mão aí. Né? Deixa eu perguntar, quem nunca passou por isso? Todos nós passamos por isso, né? Qual é o caminho? Você está vendo o homem ali, ó, ele parou, ele está vendo uma placa, Honório Gurgel, Guadalupe, Coelho Neto, né? Família, estudo, né? Profissão, negócios. Deus é poderoso para te visitar em todas essas direções que você chega e você não sabe para onde vai. Porque Ele é poderoso para ressuscitar sonhos, visões, milagres. Ele é poderoso para ressuscitar. Você crê nisso? Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que lutar é com a dúvida. Você vem na estrada, tá ali um homem vindo na estrada, tal, 60, essa estrada aí é boa, hein? Tem ninguém? 60, 80, 120, metendo o pé, chegou uma bifurcação, você está indo muito bem. Mas quando vem uma dúvida, da onde você vai pegar, você vai quase parando o carro, peraí, para onde eu vou? Sim ou não? Né? Se você não sabe, você quer chegar no teu destino, está cansado, está dirigindo. Assim somos nós quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, através da fé. Quantas pessoas estão rompendo, estão indo, sabe, acelerando, sabe, ganhando vidas, estão no mais doce que o mel, e estão acelerando. Mas sabe, queridos, tem um momento de que Deus, semelhantemente com o que fez com Marta, vai fazer comigo e com você. Vai fazer você diminuir a marcha. Vai fazer você quase que parar. E vai falar com você. Porque quando vem a dúvida, irmãos, sabe, isso é um aperfeiçoamento muitas das vezes na nossa vida. Como é que surge a dúvida? A dúvida surge porque, sabe, de repente eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade qualquer, mas eu não estou contigo, Senhor. Eu não estou indo na tua igreja. Eu não estou fazendo a tua vontade. Mas por que meu casamento está assim? E por que não está dando certo na minha provisão, nos meus negócios? Quantos estão aqui? Amém? É nesse momento que Deus começa a trabalhar com a gente. Sabe o momento que Deus começou a trabalhar com Marta e ver que existia uma lacuna no coração de Marta? E Ele vai tratar isso pessoalmente com você. Quando ela tinha uma ideia, ela pensava que era da forma dela, mas Jesus fala, não é da tua forma. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está entendendo? Jesus, nesse momento que a gente está passando por luta, por dificuldade, Ele para e fala que é assim, olha, eu tenho o caminho para você, não é? Agora acabou, agora, sabe, não dá mais, né? Quantas pessoas estão falando isso? Agora não dá mais.
Mas, queridos, creia, Deus é poderoso para abrir um caminho aonde nunca existiu, né? Sabe o que acontece com esse homem aqui? Ele parou. Ele estava caminhando bem, talvez correndo, né, no frio ali. Às vezes o caminho que a gente passa é um caminho de dificuldades, e você tem que correr mesmo. Mas quando ele para ali, sabe, ele teve que tirar o pé do freio. Ou, aliás, ele teve que botar o pé no freio, não vou tirar. Foi botar o pé no freio. E quando a gente bota o pé no freio numa caminhada, sabe, a gente precisa de uma direção. Porque se a gente não tiver uma direção, a dúvida vai comer a nossa fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A dúvida vai tirar aquela força que estava te levando para ir à frente. Gente, eu conheci tanta gente boa que estava correndo, estava indo bem, né? Mas como o apóstolo sempre tem falado, irmãos, não é correr bem hoje, mas é correr sempre. É continuar correndo, né? Porque o que é a fé? A fé, Hebreus 11, diz que é o firme fundamento nas coisas que a gente espera. Quantos estão esperando algo? Eu só digo uma coisa para você: você só não vai conseguir desfazer o que Deus uniu e o que Deus projetou. Amém? Mas se você espera na palavra de Deus, nos princípios de Deus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Tem um marido que você não gosta, ou uma esposa que você já não tem mais aquela alegria, aquele amor brota de novo. Sabe, aquela pessoa passa a ter valor de novo, né? Porque, irmão, fala aí para essa pessoa que está do teu lado, você é preciosa demais, você é precioso demais. Amém? Precioso. Você tem, sabe, você tem algo de Deus na sua vida, né? O Senhor é sobre a tua vida, você é precioso demais, né? Então, quantas pessoas, sabe, em função das dúvidas e do mundo, sigo o mundo, sigo Deus. E às vezes a pessoa não tem um relacionamento com Deus, ela segue o mundo e daqui a pouco ela está desanimada, está triste, fraca, até oprimida, não consegue se levantar naquele caminho que ela tem que andar, ou voltar da marcha ré, porque o crente, eu quero falar uma coisa para você. Quantos são crentes aqui? Você crê no Senhor? Né? Então, sabe, nós temos marcha ré, irmãos. Se a gente sentir que a gente está indo por um caminho que não é o caminho, né? Volta, porque Deus vai restaurar o teu tempo perdido. Amém? Vai colocar, sabe, aquela pessoa que já não tem mais graça, tendo graça na tua vida. Em nome de Jesus. Então, ter fé, primeira coisa que a gente vê lá em Hebreus, é a certeza das coisas que a gente espera. Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que a gente espera. E a convicção. O que é convicção? Quem pode falar aí? Fala, alguém soprou e é isso mesmo que você soprou. É a certeza, eu tenho certeza que o 362 vai passar ali. Sempre falo isso, né? Eu tenho a certeza, não acabou a linha, né? A gente está debaixo da unção da graça do Senhor Jesus.
A igreja não foi arrebatada, senão você ficaria aqui, né? Quando a igreja for arrebatada, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. Quando a igreja for arrebatada, você vai ficar feliz? Gostei do Israel aí, ó. É isso aí. Nós vamos felizes. Agora ficar não. Ó, saída pela esquerda, pela direita. Amém? Então, queridos, uma coisa que eu queria falar para vocês, sabe? Que Marta, assim como Marta, né? Ela foi, houve um momento crítico na vida dela, né? Em que o Senhor teve que se manifestar na vida dela para entender que Deus não era limitado para fazer. Crês nisso? Amém? E qual foi a situação de Marta, Célia? Foi uma situação de perda, de dor, né? De tristeza, de amargura, né? Eu vi o meu irmão, elas eram duas irmãs, o irmão partiu, não falava que elas eram casadas, né? Naquele tempo era o irmão que era o cabeça do lar ali, né? Então, aquele momento pessoal, né? Intenso, né? Um momento, sabe, de dor, é que geralmente Deus fala aos nossos corações. E Deus traz uma revelação para a gente. Ela precisou ter um contato pessoal com Jesus. E é por isso que eu estou falando para vocês. Nesse momento que esse homem está aqui, ele precisa de uma resposta. E quem vai trazer a resposta para ele? Nesse momento de dor, eu parei. Será que eu volto tudo para trás? Eu desisto, desanimo? Geralmente, né? A gente, sabe, tem um encontro com Jesus nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente não sabe para onde ir. Mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Nós não precisamos chegar nesses momentos para entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Agora, liga-se no que eu vou falar para você. Fé é se comprometer. Ela se compromete com Jesus a partir daquele momento. Você crê nisso, Marta? Né? Você sabe que está tudo perdido, né? Mas você crê no que eu estou falando? Que ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e anda comigo, viverá eternamente. Você crê nisso? Cara, isso é impossível. Só Deus pode fazer isso. O Flamengo não pode fazer, o Vasco não pode fazer, Fluminense, Botafogo, né, irmão? Né? Não dá para fazer. É por isso que, queridos, sabe, a fé é ter um compromisso. Fé, fala para mim aí. Fé é ter um compromisso com Deus, independente daquilo que o rejeita. Porque nós estamos num mundo que, se você tivesse, eles vão dizer ali, para a esquerda é o mundo, para a direita é o céu, né? O mundo, para esse lado aqui, para o lado esquerdo desse camarada aqui, ele está sempre negando as coisas de Deus. Para que você vai para a igreja?
né? Então, mesmo que o mundo diga para você que você está perdendo, que sabe não vale a pena, que não vale a pena, sabe, os princípios de Deus, porque Ele vai falar, o mundo vai falar isso para a gente. Sim ou não, irmão? O que é crer? Crer é ter um compromisso com aquilo que nos leva na direção de Deus. Fala para mim. Crer é ter um compromisso naquilo que me leva para perto dos princípios e da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com Marta no momento da dificuldade? Ela buscou um encontro com Jesus. Quantos buscam, sabe, no mundo? Ah, Jesus está aí, eu não quero nem saber dele. Quantos falam assim? No momento da dificuldade. E nós temos que ter força suficiente para dizer aqui assim, sabe? Jesus, eu tenho um compromisso contigo. Porque enquanto estivermos no mundo, amado, sabe, a gente não tem compromisso com Ele. E a gente bota tudo na conta dele. Esse desânimo, essa tristeza, essa falta de força, né? Mas quando a gente tem um compromisso, ainda que, sabe, as situações venham rejeitar, as pessoas venham rejeitar o compromisso que eu tenho, eu não esqueço que eu tenho um compromisso com Ele. Isso é crer. Amém ou não amém? Cara, pode falar para mim, muda de time, que nem o Adilson no outro dia veio e botou a camisa do Flamengo. Muda de time, é um outro tipo de fé. Mas eu não vou mudar. Eu tenho a essência de bacalhau, meu irmão. Eu não vou mudar, né? Aí tu acha que eu vou mudar em Cristo? Que me dá a vida eterna. Quantas pessoas estão mudando, irmão? Por causa da dificuldade, das lutas, do caminho que para a gente, a dúvida para a gente, e tenta comer a nossa fé, tenta tirar ela de posição. Mas quando a gente sabe crer, irmãos, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha gata. Está de azul hoje. Esse azul é a minha esperança, né? A gente tem um compromisso, né? Então pode aparecer o que for, eu tenho um compromisso. Amém ou não amém? Uma convicção pessoal. Marta tinha uma convicção pessoal. Pô, tô sendo didático pra caramba hoje, né? Parece uma escola. Aí, tá até com sono. Marta tinha um compromisso pessoal, brincando, Marinho. Tinha um compromisso forte com Jesus, né? Um compromisso pessoal, mas ela não tinha chegado ainda um ponto de ter revelação. Revelação, eu vou chegar daqui a pouco para falar para você o que faz uma pessoa, sabe, andar para frente. É quando ela tem um encontro realmente com Jesus. A convicção, eu vou falar para os jovens aqui, né? A convicção, queridos, sabe, é uma condição moral. Eu moralmente, eu confio, né? Eu tenho um compromisso com meu Deus. E eu não vou conceder, eu não vou ceder esse compromisso quando eu entro na faculdade, porque entra outra filosofia. Ó, qual é o caminho que eu sigo aqui? Né? Porque entra filosofias, porque entram
outros pensamentos, outras direções. Não. Eu, moralmente, estou guardado no meu Deus. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me dirige. Gente, pelo estado de Marta ali, ela não está sentindo nada. Você não vê a Marta, oh Jesus, sapatilha de fogo, glória a Deus, aleluia, o Senhor chegou. Não, ela está triste. Sim ou não? Sim. Então a convicção, sabe, queridos, é a certeza que eu não vou conceder aquele momento de glória ao meu Deus, porque moralmente eu estou fechado com Ele. Quantos estão entendendo isso, amado? Aí a gente vai passar por um momento triste, eu estou firme com Ele. Está tudo indo bem, que é onde muitas pessoas se perdem. Quando elas conquistam, eu quero profetizar, Martinha, para você também, né? Você, Martinha, de hoje. E das irmãs aqui, dos irmãos. Aquela casa lá na Barra, bonitona e tal, né? A família, Marta, eu estou com tanta saudade de você, só por causa da casa. Eu estou com tanta saudade de você, posso ir no final de semana? Eu tenho compromisso. Você pode vir qualquer dia da semana, mas domingo eu tenho compromisso. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Sabe, querido, não é ser um crente diferente. Hoje a minha esposa me chamou a atenção, né? E falou aqui assim, Fábio, você é um motorista cristão. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, porque às vezes eu pego uns Uberas aí, os caras estão tocando música no carro, louvor, adoração, e estão avançando o sinal. E estão fazendo bandalha no BRT. Você não é um crente assim. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas das vezes quer ser um crente diferente, irmão. Né? Eu quero ser um crente diferente. Não, eu preciso ser um crente, sabe? Que eu tenha um compromisso com a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Amém? Eu tenho que ter convicção. Amém ou não amém? Você está entendendo? Era o que Jesus estava falando com Marta. E aqui, olha, você já viu aqui, né? O problema que nós enfrentamos é quando a gente chega num problema da nossa vida, né? E que, sabe, o que vai nos dar força para avançar, e às vezes por isso que você vai no fundo do poço, porque Jesus quer tocar no teu mais forte interesse, que às vezes é um filho, às vezes é um negócio que você tem, né? Às vezes é um projeto que você tem. Você já venceu tantas coisas, mas às vezes aquilo ali você não venceu. E Jesus está querendo perguntar para você, e está falando com você nessa noite, você que está em casa. Você crê nisso? Você crê no que eu posso fazer? E é nesses momentos, irmãos, sabe, em que, sabe, os nossos interesses são tão fortes, que Ele entra trazendo para a gente uma direção. Para que a gente possa avançar. Eu coloquei aqui, às vezes, o que Deus quer falar com você acontece num momento de interesse bem forte. Você está entendendo? É aquela pessoa que você ama. Você faz tudo por ela. O teu interesse ali é forte. Meu interesse em Deus não é mais ou menos, é meia boca. Mas quando eu não posso fazer
nada mais. Deus entra no lugar. E dentro desse interesse forte que eu tenho, em ressuscitar o sonho, ressuscitar aquele casamento, ressuscitar a minha vida, porque ela está morrendo ali. É nesse momento que, sabe, dos problemas que Jesus vai tratar contigo pessoalmente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Romanos, capítulo de número 8, versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, eu estou falando uma coisa para vocês aqui e destravando impossibilidades na sua vida. Porque para Deus não há impossíveis. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Que aquilo que você colocou Deus numa caixinha, eu creio. Marta também cria. Mas tinha coisas que Deus queria que você se aprofundasse muito mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. E o Espírito testifica com o meu espírito. Hoje Jesus não está aqui na terra, mas Ele deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, voltando lá aquele camarada perdido, cheio de dúvida, cheio de corrosão na sua fé, né? O Espírito Santo fala aqui assim: meu filho, ó, vai para a direita ali, ó. Vai naquela direção ali. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem buscado, Marta buscou Jesus. E quando ela buscou o Senhor Jesus, ela teve um encontro face a face. Ela podia falar que assim, Jesus veio para o velório, deixa ele lá no canto lá, não quero nem falar, eu estou triste com ele. Estou magoado, já vi gente magoada com Deus. Ir para o Beleléu por causa disso. Alimentar, sabe, uma raiva diante de Deus. Eu sinceramente, eu nunca tinha visto aquilo. E era gente boa, porque chegaram num momento, e que era um momento de dúvida. Mas nos momentos de dúvida, eu quero falar para vocês, se você pegar isso, irmão, você vai romper tanto. Ninguém vai te segurar mais. Porque tu vai ter momento que a gente vai ter que tirar o pé do acelerador. Mas tão somente isso, você não vai precisar frear. Porque o Espírito Santo vai te conduzir. Amém?